Olá pessoal, chegamos à aula 8 de clínica cirúrgica. Vamos abordar nesse momento dessa aula tudo sobre as principais cirurgias, certo? Vamos começar a falar sobre as cirurgias neurológicas. Elas podem ser a craniotomia, certo? A craniotomia é a abertura do crânio para tratamento cirúrgico das estruturas cranianas. Ela é indicada em casos de tumores intracranianos, traumatismos crânioencefálicos e abscessos e hematomas intracranianos. Vejam só, no pré-operatório para esse tipo de cirurgia, deve ser controlado rigorosamente, de 2 em 2 horas, a pressão arterial, pois há um aumento de pressão intracraniana. Deve estar atento às queixas de cefaleia, deve se posicionar o paciente em Fowler, né, para reduzir a pressão intracraniana, fazer o controle da diurese, fazer controle hídrico, como também a tricotomia do couro cabeludo, se necessário. Às vezes essa tricotomia é parcial ou total, mas geralmente é realizada a tricotomia de todo o couro cabeludo, tá? Ajuda, sempre deve ser feita a ajuda da enfermagem na higienização, a introdução de um cateterismo, né, que deve ser feito de preferência no centro cirúrgico, tá? E no pós-operatório, assistência a esse tipo de cirurgia é manter o paciente no leito, em posição de Fowler, lateralizar a cabeça do paciente se não houver contraindicação e verificar os sinais vitais rigorosamente. Fazer uma mudança de decúbito a cada 2 horas, né? Fazer o controle hidroeletrólítico, observar as ataduras que envolvem o crânio, pois poderá haver sangramentos e esse deve ser trocado, né, para manter a cirurgia limpa. Anotar o volume e aspectos das drenagens, se houver dreno de sucção. O curativo sempre deve ser compressivo, deverá ser trocado a cada 24 horas se houver dreno de sucção. Manter corretos os gotejamentos de infusões venosas e no pós-operatório imediato o paciente poderá ficar na unidade de terapia intensiva, UTI. Algumas complicações dessas cirurgias são as fístulas de meningite, né? A hematoma ao redor das órbitas, cefaleia, desequilíbrios hidroeletrólíticos, hemorragias intracranianas, choque hipovolêmico, trombos, ou seja, tromboflebites, atelectasias e pneumonias e também algumas convulsões e também infecções urinárias. Temos também como uma das principais cirurgias as hérnias de discos intervertebral, que é entre uma e outra vértebra existe um disco, né, intervertebral, que é formado por um tecido cartilaginoso. E esse disco pode ser lesado por quedas, acidentes automobilísticos ou também por esforço ao carregar algum objeto pesado, entre outros. A lesão pode provocar a hérnia do disco intervertebral, que vai comprimir as raízes nervosas, acarretando os sintomas de dor. Essa dor é lombar, tá? Que persiste, que pode irradiar para a região glútea dos membros inferiores e pode apresentar uma incontinência ou retenção de fezes e urina, dificultando a movimentação dos membros superiores com incapacidades para erguer objetos e até de se vestir. Em algumas situações, as pessoas têm dificuldade de andar e ficar de pé, que pode ocasionar algumas paralisias. O tratamento cirúrgico e conservador, onde faz a cirurgia, mas conserva-se o órgão, né?
O tratamento conservador ele é realizado por meio de trações e por meio de uso de uso de colchão firme. O tratamento cirúrgico é a laminectomia, que consiste na ressecção das lâminas das vértebras e na extirpação da hérnia. Extirpação é tirar mesmo a herniação, tá? O atendimento de enfermagem no pré-operatório, para esse tipo de cirurgia, é favorecer o conforto ao paciente que apresenta-se com instabilidade emocional, o medo, né, de se tornar inválido pela doença, pela operação. O desconhecimento dos exames especiais que fará, aí faz com que o paciente fique com estado emocional aflorado, né? Ansiedade, medo, certo? Aí durante todo o transcurso do tratamento, deve-se instruir sobre a doença, sobre os exames de operação, fazendo com que ele sinta-se animado, tranquilizado e levando a aceitar os fatos que se apresentam. Nas vésperas da cirurgia, deve ser realizada uma tricotomia de região a ser operada, em seguida o banho de chuveiro, né, se possível, com sabão antisséptico, de acordo com a rotina local e indicação do médica. Aplicar uma lavagem intestinal e no dia da operação fazer o cateterismo vesical com a sonda que foi prescrita pelo médico e entre outros cuidados de jejum, como jejum, controle dos sinais vitais, medicação pré-anestésica. As anotações são os comuns prestados a pacientes nessa contingência. E no pós-operatório, diante dessa cirurgia, perante a cirurgia de hérnia, deve ser a enfermagem deve se atentar no preparo da unidade, que é preciso o ambiente ser bem arejado para o controle da temperatura, as camas com grade, né, para a segurança do paciente, colchão firme, oxigênio, aspirador de secreções e sondas, suporte para soro, entre outros. Ao receber o paciente na unidade, a enfermagem deve, no mínimo, utilizar no mínimo 4 pessoas para o transporte da maca para a cama, né? O principal cuidado nessa fase é que evitar movimentar o paciente para que não ocorra uma flexão da coluna. A posição no leito deve ser sempre em decúbito dorsal, horizontal, proteger os pés e os membros inferiores em posição anatômica com auxílio de coxins, né? Verificar os sinais vitais a cada meia hora até que se estabilize e tomar as medidas necessárias, como, por exemplo, agasalhar em caso de uma hipotermia. Verificar as vias aéreas, se estão desobstruídas. O paciente a enfermagem deve verificar venóclise, né, o acesso venoso, observar se há um sangramento pela incisão operatória e iniciar a aplicação de medicamentos prescritos, como corticoides, antibióticos, injeções intramusculares, e ela deve ser sempre feita na face anterolateral da coxa, né, ou ventroglútea, evitando-se a movimentação de lateralização exigida para a aplicação da região dorsoglútea. Assim que estiver consciente, informado o paciente sobre o local onde se encontra em suas condições atuais, deve-se estabilizar o paciente, deixar o emocional dele tranquilo. Uma observação bem importante é que nos dias subsequentes, após a anestesia, segue os controles de observação gerais. Depois do segundo dia de pós-operatório, é importante que esse paciente poderá ficar em decúbito lateral, deve ser feita uma lateralização ligeira, né, do paciente, para que, com auxílio dos coxins, claro, evitando a movimentação da cabeça. A convalescência e a deambulação são progressivas durante o período pós-operatório. O tratamento fisioterapêutico é sempre instituído
diante desse pós-operatório. Outra das cirurgias bem comuns são as oftálmicas, tá? As cirurgias de catarata, que conhecemos por facectomia, que é a extração do cristalino. É uma cirurgia indicada quando essa cristalino fica opaco, ele apresenta uma opacidade da cristalina, aí formando essa catarata, onde deve ser retirado. No pré-operatório deve ser assistido psicologicamente, né, onde vai ser esclarecido dúvidas e aquele reforço positivo de incentivo à realização da cirurgia. Deve ser administrado colírios, a base de medriático terapia, ou seja, onde vai facilitar a retirada do cristalino, né? Onde a anestesia vai paralisar os músculos ópticos, né? E vai facilitar a retirada do cristal dessa catarata. Deve ser verificar os sinais vitais. A maioria dos casos, o paciente nem chega a ser internado, fica no máximo internado 24 horas. É uma cirurgia simples. No pós-operatório, deve-se evitar o decúbito do lado cirurgiado, tá? Manter o curativo sempre oclusivo por 24 horas e logo após a retirada desse curativo usar óculos escuros por 5 dias após a retirada, né, do tampão ocular, claro. Ou conforme a recomendação médica. Manter a cabeceira do leito entre 30 a 45 graus de elevação, dieta líquida, certo? No pós-operatório imediato, a dieta deve ser sempre líquida. Não esfregar os olhos, fechá-los lentamente, sem abrir as pálpebras. Evitar grades laterais para o leito do paciente quando ele é idoso. Não, evitar não, providenciar, né? Evitar não, é providenciar, porque o paciente idoso ou qualquer outro paciente se sente inquieto e a grade é para justamente favorecer a segurança do paciente. Manter um ambiente quieto e tranquilo e anotar anotar e avisar imediatamente ao enfermeiro queixas de dor. Essa dor pode ser ocular e súbita, né? Aí a enfermagem como todo deve fazer essa anotação e avisar o enfermeiro e ao médico sobre essas ocorrências. Uma das complicações das cirurgias de catarata são as hemorragias e as descências das suturas. Aí temos também como as principais cirurgias, as cirurgias otorrinolaringológicas, que é a base de nariz, garganta e ouvido, né? Aí são cirurgias plásticas que têm o objetivo de fechar as perfurações da membrana tipânica, prevenindo contaminação do ouvido. A indicação geralmente é quando há uma perfuração traumática causada por acidente automobilístico da membrana tipânica ou uma perfuração por infecção. Essas infecções às vezes podem ser até por bactérias que acometem as meninges, tá? Perfuração por explosões, objetos estranhos, tipo cotonete, água, através de mergulhos, né? Em piscinas ou praia. No pré-operatório, não molhar o ouvido acometido, né? O jejum deve ser de 8 horas, verificar os sinais vitais. No pós-operatório, o decúbito do lado operado, observar tonteiras, vômitos, simetria de face, o curativo só retirar após recomendação médica, observar se há sangramento. Há uma antibioterapia rigorosa, né, que deve ser estabelecida e obedecida. Evitar lavar os cabelos para não molhar o curativo.
As complicações desse tipo de cirurgia são recidivas e pode também ocorrer uma paralisia facial. Recidiva é que pode voltar, tá? Que pode voltar, é uma das complicações, voltar o problema. Temos também a septoplastia, que é o deslocamento da membrana da mucosa com remoção de deflexão óssea ou cartilaginosa do septo nasal. É indicada para a indicação desse tipo de cirurgia, a deflexão do septo nasal, que é a hipertrofia dos ossos, dos cornetos e de presença de pólipos, certo? No pré-operatório deve-se verificar sinais vitais, higiene oral corporal 1 hora antes da cirurgia, jejum de 8 horas. No pós-operatório, manter a cabeceira do leito para reduzir o edema e favorecer a drenagem. Fazer higiene oral com frequência 4 vezes ao dia, de acordo com a necessidade, pois a aspiração, pois a respiração é oral e possibilita a ocorrência de halitose. Observar a ingesta de dieta curativa. Deve ser feito segundo recomendação médica, evitando correntes de ar frio, como também verificar sinais vitais de 2 em 2 horas, nas primeiras 6 horas. Deve-se estar atento para a ocorrência de sangramento. Uma das complicações desse tipo de cirurgia são hemorragias e infecção. Aí temos também as amigdalectomias, tá? Ou a adenoidectomia. Tá? A amigdalectomia é uma remoção cirúrgica das amígdalas ou tonsilas por parte de todas as estruturas linfóides localizadas na orofaringe. Já a adenoidectomia é a retirada cirúrgica das adenoides, constituída por tecidos linfóides localizados no centro da parede posterior da nasofaringe. A indicação para a amigdalectomia é em caso de abscessos ou hipertrofia do perímetro, né? Ou seja, da periamigdaliana severa, que dificulta a deglutição e a respiração, onde as amígdalas ficam grandes, dificultando tanto a respiração e a deglutição dos alimentos. Já a adenoide, né, a adenoidectomia, são em caso da hipertrofia acentuada das adenoides. No pré-operatório, deve-se estar atento às queixas de tosse e resfriado, jejum a 8 horas e verificar sinais vitais. No pós-operatório, nesse tipo de cirurgias, o paciente deve ser mantido em decúbito dorsal com cabeça lateralizada para facilitar a drenagem por via oral. Deve-se estar atento à ocorrência de náuseas e vômitos, como também fornecer ao paciente recipientes para coletar algumas secreções, se necessário. Evitar tossir e falar pode provocar dor. Fazer e auxiliar a higiene oral, utilizar soluções alcalinas para facilitar a remoção de secreções espessas. A dieta deve ser sempre líquida ou semi-líquida, fria e natural ou gelada, sendo que a última, né, em excesso, poderá provocar resfriados, ou seja, alimentação gelada. Evitar sucos cítricos, pois aumentam a dor. No alívio da dor, o ácido acetylsalicílico, quase não falo, o AS é contraindicado, pois pode aumentar o sangramento. E deve ser feito sempre uma verificação de sinais vitais a cada 2 horas, pelo menos nas primeiras 6 horas. Está atento aos sinais de hemorragia. Algumas das complicações desse tipo de cirurgia são as hemorragias, infecções e faringite. Já a cirurgia relacionada ao sistema endócrino, temos a tireoidectomia, que é a exérese, ou seja, a retirada da glândula tireoide, né? Que é indicada em casos de bócios tóxicos e bócios atóxicos, tumores benignos ou malignos. E no pré-operatório há uma verificação dos sinais vitais, fazer uma tricotomia cervical anterior e facial quando houver pelos. No pós-operatório, geralmente
Após a recuperação anestésica, manter o leito em em semifólio para favorecer a drenagem e regredir o edema e reduzir a dor. Isso é uma das indicações. Verificar sempre sinais vitais, observar e anotar a ocorrência de sangramento, estar atento quanto ao aparecimento de taquicardia, palidez, cianose, dispneia, sinais indicativos de choque hipovolêmico, né? Manter o material para traqueostomia de emergência à vista, se necessário, né? Em caso de edema de glote. A primeira dieta deverá ser líquida para facilitar a digestão e evitar dor. Sempre usar bolsa de gelo na região operatória, poderá ser indicada quando houver hemorragia intensa, né, de grandes edemas. Essa bolsa de gelo, essa terapia, chamamos de crioterapia, orientar para que o paciente fale baixo e observar e anotar a ocorrência de rouquidão. Uma das complicações dessa cirurgia são hemorragias, edema, que esse edema é de glote, e afonia. Quanto ao aparelho respiratório, temos a laringectomia, né, que é a remoção parcial ou total da laringe, é indicada em casos de neoplasias. No pré-operatório, deve ser assistido psicologicamente o paciente para que alguns que não conseguem falar ficam curiosos com os resultados do tratamento e temem que o câncer é relacionado à morte. Sempre verificar os sinais vitais, higienização oral de forma bem criteriosa, com uso de antissépticos, né? Jejum em 8 horas, tricotomia facial, barba, no caso dos indivíduos masculinos. Pós-operatório, o paciente deve ser observado rigorosamente, principalmente a eficiência respiratória, se está atento para a ocorrência de inquietação, dispneia, verificar sinais vitais. Antes e após a administração de analgésicos e sedativos, sempre deve ser verificado os sinais vitais, pois as medicações deprimem a respiração, que deve ser evitada, né? Evitar falar nos primeiros dias, oferecer papel e caneta para comunicação, utilizar a cânula de laringectomia, mesmo da tráqueo, né? Manter o leito em semifólio, após recuperação anestésica, estimular a deambulação precoce, cuidados com a hidratação venosa, atentar para a higiene oral, né? Umidificar sempre o ambiente, pois o ar frio e seco é irritante às mucosas, aspirar secreções sempre que necessário e transmitir a confiança e fazer reforço positivo diante desse tipo de cirurgia. Uma das complicações cirúrgicas são a telactasia, né? Pneumonias, alterações oftálmicas e gustativas, fístula laríngea, infecção de ferida operatória, né? Aí temos a traqueostomia. A traqueostomia é a abertura cirúrgica da traqueia. Essa abertura ela é introduzida uma cânula, né, mantendo o orifício aberto para permitir a passagem de ar, e ela é indicada quando há uma obstrução das vias aéreas, como as que ocorre na aspiração de corpos estranhos, em casos de difteria, tétano, edema de glote, câncer de laringe, estados de coma em que o paciente não respira adequadamente, paralisia dos músculos respiratórios, né? Traqueostomia, e também pode ser, a traqueostomia também pode ser provisória, como também definitiva. Dos cuidados pré-operatórios, se a cirurgia não for uma emergência, no período pré-operatório deve fazer um bom preparo psicológico do paciente, esclarecendo que o paciente e a família sobre a cirurgia, sua necessidade e implicações, principalmente quando ela vai ser uma traqueostomia definitiva. O paciente terá muitas dúvidas de como será a sua vida, especialmente sobre a fala. Nesse aspecto, ele deve se orientar que logo após a cirurgia ele conseguirá falar, mas que com o tempo, né, que ele vai conseguir fechar quando o orifício ser fechado. O preparo físico inclui tricotomia na face e no pescoço do paciente quando ele for do sexo masculino. Os cuidados pós-operatórios diante da traqueostomia é que a unidade deve estar equipada com material para aspiração,
né? Como também deve ter oxigênio, aspirador, catéteres de aspiração, frascos com água, soro, luvas, gases esterilizadas. E sempre deve-se manter um controle de sinais vitais, principalmente da respiração. A aspiração das secreções deve ser realizada sempre que necessário. Observar as técnicas de asepsia, tá? Após a estabilização dos sinais vitais, manter o leito em Fowler, manter o paciente em leito, né, em Fowler, para facilitar a eliminação das secreções, como também o paciente teme asfixiar-se, e isso deve ser mantido uma vigilância e tranquilizá-lo. Oferecer prancheta, lápis e papel para proporcionar uma comunicação. Nós devemos atentar para que o paciente não fale, né, desnecessariamente, ou seja, não falar de jeito nenhum. Por isso que a oferta de uma prancheta e lápis para ele se comunicar é de grande importância. Uma observação que deve ser feita é que o tipo de cânula ela é utilizada o tipo de cânula com CAF, ela é utilizada em indivíduos em coma ou em uso de respiradores, para que a luz traqueal mantenha ocluída e não escape para que não haja uma aspiração de conteúdo gástrico. Manter a gases limpas sempre a pele e as partes laterais de cânula, ou seja, do curativo. Deve ser feita uma higienização oral com frequência. Observar sinais como inquietação, cianose, retração supraclavicular, que pode indicar obstrução da cânula da traqueostomia. A dieta no primeiro dia é líquida, passando depois para livre. Depois que haja uma contraindicação, deve estimular o paciente a ingerir bastante líquido, né, para fluidificar as secreções. E nas traqueostomias definitivas, sempre orientar o paciente ou algum familiar sobre a troca e esterilização da cânula e os demais cuidados. Complicações. Usar luvas de procedimentos. Asfixia por obstrução de cânula de traqueostomia, infecção, estenose, né, que é fechamento, necrose, perfuração da traqueia, como também infecções das vias respiratórias. Uma das técnicas de aspiração, nas técnicas de aspiração, nós devemos sempre calçar luvas estéreis, conectar o catéter de aspiração, utilizar os catéteres de borracha e o polietileno, né, de número 10, 16, esterilizados, umedecer a água destilada ou soluço fisiológico, introduzir mais ou menos 15 a 20 centímetros até a traqueia e aspirar. A aspiração deve ser ir retirando lentamente com movimentos rotatórios, tá? Na prática, vocês vão treinar, na prática eu sei em fundamentos como é que é realizado esses movimentos rotatórios de aspiração. A sucção deve ser aplicada intermitentemente por períodos de 10 a 15 segundos. E uma observação importante é que, para evitar o traumatismo da traqueia, não se deve aspirar durante a introdução do catéter. Ou seja, se introduz o catéter, certo? Aí depois libera o ar. Tem a técnica que vocês vão ver detalhadamente. Aí temos outras das principais cirurgias, a toracotomia, ou seja, é a abertura cirúrgica da caixa torácica. Ela é indicada quando ocorre um tumor maligno para determinar a operabilidade dos traumas torácicos. Um pré-operatório deve-se interromper o fumo para as pessoas que são tabagistas. Aumentar ingestas hídricas para fluidificar as secreções tracobrônquicas, fazer a nebulização, estimular a tosse, anotar o aspecto de volume das secreções pectorais, verificar sinais vitais de jejum de 8 horas. Deve ser realizada uma enteroclise, né? Ou seja, 8 horas antes da cirurgia, logo após o início do jejum. Tricotomia das regiões axilar e torácicas. Podem ser realizados cateterismo vesical também na sala cirúrgica. No pós-operatório, observar o estado de consciência, a resposta dos estímulos, verificar sinais vitais,
Após a estabilização dos sinais vitais, manter o paciente em semifaulo, cuidados com a drenagem torácica, mudanças de decúbitos a cada 2 horas, no pós-operatório imediato, estimular a deambulação após o momento, conforme recomendação médica, e observar se há um sangramento pelo curativo. No pós-operatório imediato, o paciente ficará sempre na UTI. Uma das complicações cirúrgicas desse tipo de cirurgia são as hemorragias, fístulas bucopulmonar, insuficiência respiratória, pneumonia, atelectasia, arritmias cardíacas, né? Uma distensão gástrica e uma insuficiência renal. Aí temos também a pneumectomia, ou é a retirada de um pulmão inteiro, tá? É indicada em caso de câncer de pulmão, tuberculose unilateral extensa, abscessos pulmonares múltiplos, bronquioectasia. Observação: quando a área afetada se limita a um lobo pulmonar, pode ser realizada uma lobectomia, né, que é quando remove apenas o segmento pulmonar, chama-se uma ressecção pulmonar. Os cuidados que devemos ter pró-operatórios são exercícios respiratórios, deve ser realizado durante vários dias nesse período para favorecer a drenagem das secreções brônquicas e ativar a função pulmonar. Orientar sempre o paciente para tossir, para expectorar corretamente. A higiene deve ser oral, constante, para prevenir infecções do orofaringe e qualquer processo infeccioso, dentária, amigdalites, etc. Deverá ser tratado antes das cirurgias. Cuidados gerais: tricotomia, as enteroclisma, né, e etc. Cuidados no pós-operatório é manter as vias aéreas livres, tá? E manter um decúbito dorsal horizontal. Uma das complicações é a hipóxia, né? Uma hemorragia, hipovolemia, choques, arritmias cardíacas, atelectasias. E também devemos fazer uma drenagem do tórax ou pleural, ou seja, pleural. Tem a finalidade de promover essa drenagem, promover através do dreno uma saída contínua de todos os materiais patológicos acumulados no espaço pleural, fibrina, sangue acumulado, secreções serosas ou purulentas que são provenientes dos pulmões. Portanto, ela pode ser adotada como medida de tratamento profilático após as cirurgias de tórax, né? O tipo de drenagem, eles podem ser por gravidade ou por sucção. Por gravidade permite a drenagem de líquido. A força da gravidade é utilizada por um frasco de preferência plástico descartável com 2 vias, um do tipo metal e outro plástico, que fica submerso na água e outro saindo para o exterior. É o selo d'água, que a gente costuma falar. Por sucção, promove a saída mais rápida, que é a drenagem por gravidade, e pode ser utilizada a drenagem com dois ou três frascos ligados a um aparelho de aspiração. Os procedimentos de enfermagem, vocês vão ver como é realizado em fundamentos, tá? Esse procedimento. E temos também como cirurgias, outros tipos de cirurgias comuns, as digestivas, né? Que são as gastrostectomias, que é um procedimento cirúrgico que mantém a comunicação da luz gástrica com o plano cutâneo da parede abdominal através de uma sonda com a finalidade de drenagem ou descompressão. Ela é indicada em caso de estenose do esôfago, tumores, situações que ocorra a perda de reflexo, né, de deglutição. E também temos ainda a gastrectomia, que é a ressecção parcial ou total do estômago, indicação em caso de tumores gástricos, entre outras. Aí temos a ilectomia. A ileostomia quer dizer, ela é uma comunicação do íleo com a parede abdominal para excreção. A indicação é quando há uma perfuração do colo, uma diverculite, uma necrose do intestino delgado. Temos também a apendicectomia, né, que é uma das mais comuns, que é a remoção cirúrgica do apêndice.
Ela é indicada no caso da apendicite, e também temos o que? A colectomia, que é a ressecção da parte do cólon, e hemorroidectomia, né? Que é a ressecção de dilatação das dilatações varicosas anorretais, ou seja, das veias do ânus, né? Onde tem essa dilatação. Aí tem que ser feita uma ressecção dessas dilatações. Aí chamamos de hemorroidectomia, tá bem? O que mais aqui? Temos a colicistectomia, que é a ressecção da vesícula biliar. E temos várias outras cirurgias, tá? A herniorrafia, que é não é bem uma cirurgia, sim, é uma protusão de um órgão abdominal, onde deve ser feita uma abertura na parede abdominal, e a maioria das hernias resulta de uma fraqueza congênita ou adquirida na parede abdominal, associada a um aumento da pressão intraabdominal, né? Onde é causada pelo esforço físico ou tosse persistente ou pós-cirurgias abdominais. A herniorrafia é o reparo cirúrgico de uma hérnia. Ela é feita quando os tecidos não são suficientemente resistentes e pode-se conseguir algum esforço recobrindo a linha com uma sutura de um material sintético ou uma tela para que essa tela é suturada no local, né? Esses tipos de hérnias podem ser inguinais, umbilicais, incisionais ou diafragmática, hiato. E ela tem o objetivo de reduzir ou de fazer essa correção, tá bem? E as cirurgias urológicas, temos as nefrectomias, que é a retirada parcial total do rins. Temos a espielolectotomia, que é a retirada dos cálculos pélvicos caliciais, né? Que podem causar hidronefrose, acometendo todo o rins. Temos também a prostatectomia, que é a remoção cirúrgica parcial total da próstata. E também as cirurgias do aparelho reprodutor, que temos a vasectomia, entre outras cirurgias bem comuns, tá? Pronto, seguimos as nossas aulas de clínica cirúrgica no WhatsApp. Vou mandar um material para vocês verem como são esses tipos mais comuns de cirurgias, e vamos fazer uma atividade para aprimorar os nossos conhecimentos, tá certo? Tchau, bons estudos.